Educação. Capítulo 27. Comportamento. A caridade não se porta com indecência. O valor da cortesia é muito pouco apreciado. Muitos que são bondosos de coração não têm a amabilidade nas maneiras. Muitos que se impõem ao respeito por sua sinceridade e correção são lamentavelmente deficientes em simpatia. Esta falta prejudica sua própria felicidade e afasta de seu serviço a outros. Muitas das mais agradáveis e valiosas experiências da vida são frequentes vezes por mera falta de lembrança sacrificadas pelos descorteses. O bom humor e a cortesia devem especialmente ser cultivados pelos pais e professores. Todos podem possuir fisionomia radiante, voz mansa, maneiras corteses que são elementos de poder. As crianças são atraídas por uma atitude prazenteira e radiante. Mostrem-lhes bondade e cortesia, e manifestarão o mesmo espírito para com vocês e umas para com as outras. A verdadeira cortesia não se aprende pela mera prática das regras da etiqueta. Deve em todo o tempo ser observado o devido comportamento. Sempre que não se ache envolvida uma questão de princípios, a consideração para com os outros nos levará à conformidade com os costumes aceitos. Entretanto, a verdadeira cortesia não exige o sacrifício do princípio aos usos convencionais. Ela desconhece as castas. Ensina o respeito de si mesmo, respeito à dignidade do homem como homem, consideração por todo membro da grande fraternidade humana. Há o perigo de se dar demasiado valor às simples maneiras ou formas e dedicar tempo excessivo à educação neste particular. A vida de acérrimos esforços exigida de cada jovem, o trabalho árduo e muitas vezes desmedido que os deveres comuns da vida reclamam, e muito mais, o que é necessário para se suavizar o pesado fardo de ignorância e miséria que há no mundo, tudo isto deixa pouco lugar para formalidades. Muitos que dão grande valor à etiqueta mostram pouco respeito a tudo que, apesar de excelente, deixe de corresponder à sua norma artificial. Isto significa educação falsa, alimenta um orgulho crítico e um exclusivismo tacanho. A essência da verdadeira polidez é a consideração para com os outros. A educação essencial e duradoura é a que alarga a simpatia, favorece a afabilidade universal. Aquela pretensa cultura que não torna o jovem atencioso para com seus pais, fazendo-o apreciador de suas boas qualidades, indulgente para com seus defeitos e útil às suas necessidades, e que o não torna ponderado e escrupuloso, generoso e útil aos jovens, idosos e infelizes, e também cortês para com todos, é um malogro. O verdadeiro requinte nos pensamentos e maneiras aprende-se melhor na escola do Divino Mestre do que por qualquer observância de regras estabelecidas. Seu amor penetrando no coração dá ao caráter aquele contato purificador que o modela à semelhança do seu. Esta educação comunica uma dignidade inspirada pelo céu e um senso das verdadeiras conveniências. Proporciona uma doçura de índole e gentileza de maneiras que nunca poderão ser igualadas pelo verniz superficial dos costumes da sociedade. A Bíblia recomenda a cortesia e apresenta muitas ilustrações do espírito abnegado, das graças gentis, do temperamento cativante que caracteriza a verdadeira polidez. Tais não são senão reflexos do caráter de Cristo. Toda ternura e cortesia verdadeiras no mundo, mesmo entre os que não reconhecem o seu nome, dele procedem. E ele deseja que estes característicos se reflitam perfeitamente nos seus filhos. É seu propósito que em nós os homens contemplem a sua beleza. O tratado mais valioso sobre civilidade que já foi escrito é a preciosa instrução ministrada pelo Salvador pela voz do Espírito Santo, mediante o apóstolo Paulo, palavras estas que deveriam ser indelevelmente escritas na memória de todo ser humano, jovem ou velho. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com esta percepção do invisível, deve ser profundamente impressionado o coração de toda criança. Deve-se ensiná-la a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. E ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, aprofundar-se-á o sentimento que a inspira. Bom seria os jovens e velhos estudar e ponderar, e muitas vezes repetir aquelas palavras das Santas Escrituras que mostram como o lugar assinalado pela presença especial de Deus deve ser considerado. Tira os teus sapatos de teus pés, mandou ele a Moisés na sarça ardente, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Foi Ele, e não nós, que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus. Jamais deve esse nome ser proferido levianamente, inconsideradamente. Mesmo na oração, deve ser evitada sua repetição frequente e desnecessária. Santo e tremendo é o seu nome. Os anjos, quando pronunciam este nome, velam o rosto. Com que reverência devemos nós, que somos decaídos e pecadores, tomá-lo nos lábios? Devemos reverenciar a palavra de Deus. Devemos mostrar respeito para com o volume impresso, nunca fazendo dele usos comuns ou manuseando-o descuidadamente. Jamais devem as Escrituras ser citadas em uma pilhéria ou referidas para reforçar um dito espirituoso. Toda a palavra de Deus é pura, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Acima de tudo, ensine-se às crianças que a verdadeira reverência se mostra pela obediência. Deus nada ordenou que não seja essencial, e não há outro modo de se lhe manifestar reverência tão agradável como a obediência ao que ele disse. Deve-se mostrar respeito para com os representantes de Deus, ministros, professores, pais, os quais são chamados para falarem e agirem em seu lugar. No respeito que lhes é manifestado, ele é honrado. Deus ordenou especialmente afetuoso respeito para com os idosos. Diz ele: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Elas falam de batalhas feridas, vitórias ganhas, encargos suportados e tentações vencidas. Falam de pés fatigados próximos de seu descanso, de lugares que logo se vagarão. Ajudem as crianças a pensar nisto, e elas, por meio de sua cortesia e respeito, suavizarão o caminho dos que são idosos e trarão graça e beleza à sua própria vida juvenil ao atenderem à ordem. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho. Pais, mães e professores necessitam avaliar mais a responsabilidade e honra que Deus pôs sobre eles, ao fazer deles seus representantes perante as crianças. O caráter revelado no contato da vida diária interpretará para a criança, para o bem ou para o mal, estas palavras de Deus. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Feliz a criança em quem palavras como estas despertam amor, gratidão e confiança, para quem a ternura, justiça e longanimidade do pai, da mãe e do professor interpretam o amor, a justiça e a longanimidade de Deus. Criança que, pela confiança, submissão e reverência em relação a seus protetores terrestres, aprende a confiar em seu Deus e obedecer-lhe e reverenciá-lo.
Aquele que transmite ao filho ou discípulo um dom de tal natureza, dotou-o de um tesouro mais precioso do que a riqueza de todos os séculos, tesouro tão duradouro como a eternidade.